Vejo o pessoal atacando aí, né? Atacando de maneira errada. Vejo o pessoal na rua, vejo o pessoal na internet, eventualmente fazendo a crítica. E é errada, né? Porque. Vou explicar de maneira séria, que esse vídeo vai ser apenas para sintetizar as ideias anteriores. Se for considerado que eu tinha que pensar nas duas possibilidades. São duas possibilidades básicas que poderiam eventualmente gerar outras derivações, mas assim, basicamente há duas possibilidades. Uma é eventualmente o fato de eu não saber e não buscar informações. O simples fato de não buscar informações sucessivamente poderia ser considerado pecado em relação a isso. Né? O fato de não buscar informações já seria considerado pecado. Mas o fato de eu não saber uma determinada informação sobre o fato de a doutrina cristã derivar de outra matriz religiosa que não exatamente divina, vamos dizer assim, isso seria pecado, mas ao mesmo tempo, nas duas hipóteses, para mim haveria alívio espiritual, no caso pela ignorância, e devido ao fato de eu seguir uma outra matriz religiosa, vamos dizer, não judaica ou não derivada de Deus, geraria ali, nas duas situações haveria alívio espiritual. A grande questão é o quantos haveria de alívio espiritual em ambas as circunstâncias. Havendo, inclusive, eu considerei, essa é a grande questão, eu considerei sim a possibilidade de ser considerado, eu considerei a possibilidade de se considerar como um pecado sucessivo. Então o fato de eu não buscar informação seria sucessivo, e o fato de acabar, vamos dizer, eu acabar obedecendo uma doutrina derivada de outra matriz religiosa, seriam pecados sucessivos. Haveria algum alívio espiritual, mas ainda assim seriam pecados sucessivos, e eu não teria proteção espiritual se permanecesse no ministério para pregar para pessoas. Então não adiantaria eu ficar, porque o que eu obedeço não vai gerar essa proteção, mesmo que eu obedecesse no limite do que era sugerido, no caso, pelo Novo Testamento, a fé da época. Isso no primeiro ponto. Num segundo momento, esse mesmo pensamento que eu fiz, né? Mas aí levando em consideração que se poderia haver uma redução grande a partir, no caso da ignorância, e a partir do fato de que a obediência à doutrina cristã seria feita em nome de Deus, o que também seria a verdade no primeiro caso, e também atenuaria a importância do pecado, mas não o suficiente para descaracterizar pecado sucessivo. Nessa segunda hipótese, não. O fato de eu não saber e o fato de obedecer a uma doutrina derivada de outra matriz religiosa, mas em nome de Deus, atenuaria muito a importância do pecado a ponto de eu conseguir receber proteção espiritual para permanecer no ministério. Eu considerei as duas possibilidades e falei sim, claro, se essa segunda hipótese for verdadeira, eu estaria errado. Então não adianta o pessoal ficar me segurando como cachorro, como se fosse um cachorro. Vocês não estão certos. O fato é que eu tinha que considerar as duas hipóteses. Em algum momento eu não sabia qual era a verdadeira ou a mais verdadeira. Depois, passando-se os meses, eu vim entender que a segunda era a mais verdadeira, mas houve um momento de confusão, um momento que eu não sabia qual era a mais verdadeira. Então, apenas para sintetizar quais eram, pelo menos as correntes dominantes, vamos dizer assim, entre aspas, né? E me pareceu depois que a segunda tinha mais sentido, mas houve ali um hiato, pelo menos de alguns meses ou algumas semanas, em que eu estava batendo bastante. Eu já cheguei a acreditar mais na primeira, mas não tinha certeza. A segunda caracterizaria pecado sucessivo, e eu sabia que ela poderia ser verdadeira. Então não estaria errado porque eu saí da maneira certa do ministério. No entanto, se eu recebo proteção, e ainda havia outros argumentos, né? Inclusive da questão da proteção em meio ao pecado, então se eu somo tudo, né, poderia sim dar a impressão de que eu seria, no caso, responsabilizável, porque eventualmente eu seria protegido espiritualmente no caso da permanência ministerial, porque eventualmente seria considerado como baixa quantidade e ou baixa gravidade de pecados, seja por ignorância, de repente até por aplicação de proteção em meio ao pecado, e seja porque a aplicação de outra doutrina seria feita em nome de Deus, isso também aliviaria de alguma forma o pecado. Mas, do outro lado, eu sabia que havia possibilidade de pecado sucessivo, então não é isso. Eu não estava ignorando essa possibilidade, na verdade. Ainda tinha também a possibilidade de não alívio de pecado, mas o próprio pecado em si não seria considerado, vamos dizer, de grande gravidade. Então, não, havia possibilidade de sucessividade também. Não exatamente nessa hipótese, mas havia outra. Então, estou falando como se eu não tivesse considerado a segunda, então não é. A segunda poderia ser verdadeira, e aí poderia me justificar se fosse verdadeira, então não tem essa. Não. As questões foram ali analisadas simultaneamente, então
descaracterizando aí e vai.